Então, nossa live, dúvidas que vocês me mandam, que ficaram da semana passada, de quinta-feira passada, e mais algumas dúvidas que vocês me mandaram via canal do YouTube, via Instagram, pra responder nessa live. E a nossa live de quinta vai ser, nessa semana, vai ser na quarta, porque na quinta eu tenho compromisso, não posso fazer a live. E aí eu quero que vocês votem lá nos meus stories, se vocês querem. O tema, aplicação de toxina botulínica terapêutica, que é pra bruxismo, apertamento dentário, paralisia facial, dor de cabeça, ou se vocês querem toxina botulínica pontos avançados. E aí vocês votam, o tema que ganhar, eu vou falar quarta-feira pra vocês. Então as nossas lives sempre com o objetivo de deixar assim o conteúdo da maneira mais clara possível, mais entendível possível, para que vocês consigam realmente, se você é profissional, consiga fazer a melhor ROF no seu paciente, e se você é paciente, consiga saber se o seu profissional está entregando a melhor ROF para você. E quando eu falo de melhor ROF, o que eu tô dizendo quando eu falo de melhor harmonização facial? Eu tô dizendo para vocês que é saber individualizar casos, saber não fazer receitinha de bolo, saber fazer direitinho em cada paciente, indicar coisas, não a mesma coisa para todos, saber realmente o que vai funcionar melhor para um, para outro, qual é a melhor opção aí, tá bom? Então bora lá? Vamos lá começar com as nossas dúvidas. Tratamento para gordura, mais pouca flacidez de papada, lipoaspirativa ou enzimática? Então, ela tá perguntando aqui, o que eu indico de tratamento de gordura para pouca flacidez de papada. Então, assim, ó, como é que eu ajo hoje em dia? Existem as enzimas que destroem gordura, né? Ela destrói a membrana da célula de gordura e vai ter toda uma cascata inflamatória no nosso organismo que vai limpar essas células, esse lixo celular, né? E vai ser eliminado do nosso organismo. Só que a gente tem que ter consciência, pensar exatamente como uma bexiga, né? Um balão cheio. A hora que esse balão murcha, ele fica todo molinho, né? Aquela borracha do balão fica todo solto. É a mesma coisa na papada. Ela pode ter pouca flacidez porque ela tem a gordurinha enchendo ela. A hora que a gente tirar a gordurinha, ela vai ficar uma pele mole balançando. Então o que a gente tem que pensar? Num tratamento a longo prazo. Vou tirar a gordura, se tem pouca gordura, vai para lipoenzimática. Vou tirar a gordura, depois vou precisar tratar a pele flácida que sobrar. Hoje em dia, a lipoenzimática eu indico para pacientes mais jovens, até uns 35 anos, em caso de mulheres. Por quê? Porque aí ainda tem uma acomodação razoável da pele. A gente precisa fazer poucos tratamentos. Ou indico para pacientes mais velhos, tanto mulheres quanto homens, quando realmente há gordura na região e não adianta a gente pensar em tracionar essa pele, nada, sem tirar esse peso da gordura, porque a gordura sempre vai estar pesando ali para baixo, né? E a lipoaspirativa, eu entendo que não é a área de atuação do cirurgião dentista, né? Então eu não posso falar, eu encaminho para médico quando é lipoaspirativa. Eu não creio ser a área de atuação do cirurgião dentista, porque é um procedimento cirúrgico. Deixa eu falar mais uma coisa para vocês, que nem falei para minha secretária que eu tenho que falar. Saiu um produto novo para fazer lipoenzimática de papada. E esse produto, ele controla, ele faz essa quebra enzimática, né, da gordura, da célula de gordura ali. Então ele derrete a membrana da célula e aí ele faz toda essa inflamação, como eu disse, né, esse processo faz uma inflamação. E esse produto novo veio junto com um outro ativo para evitar que essa inflamação seja tão grande, ou seja, o inchaço, aquele endurecimento que tem na região, os desconfortos da lipo de papada são reduzidos bastante com esse produto. Em breve teremos aqui, porque eu já vou dizer para a Aline depois que eu quero comprar. Próximo. Fios de PDO não são injetáveis? Parecem injetáveis. São literalmente fios mesmo? São literalmente fios mesmo. Eu acho que eu respondi essa pergunta, né? Vez passada, mas vou responder de novo, já que eu falei. Então, eles são fiozinhos, eles têm vários tipos de fiozinhos, né? Mas eles são como se fosse um fio, uma linha, um fio de cabelo, uma linha de costura, né? Eles vêm dentro de agulhas ou cânulas e a gente insere eles na pele. A gente não chama de injetável porque não faz a força de injeção, né? Mas eles são inseridos na pele e eles têm um fator de crescimento para colágeno e eles induzem o nosso organismo a produzir colágeno
porque o organismo precisa degradar esse fio. Então o fio ele vai sofrendo hidrólise, ou seja, ele vai desmanchando à medida que o nosso organismo vai colocando líquido ali perto dele e ele vai ficando no lugar uma rede de colágeno. Outra pergunta, é verdade que Radiesse é melhor para o tratamento de flacidez e linha do pescoço e colo? Não existe um melhor, existe um mais indicado. Eu gosto muito de Radiesse para pescoço, muito, é um dos que eu mais faço, mas não é por isso que eu não faço os outros bioestimuladores. Então às vezes eu associo outro bioestimulador com fios, ou o próprio Radiesse com fios, ou então às vezes eu faço um monte de fio liso, depois fio de tração. Então depende muito, mas sempre o melhor tratamento para o pescoço vai ser estímulo de colágeno, porque quanto mais grudadinho ele estiver, melhor. Sempre o pescoço a gente tem que pensar em promover colágeno nele, sempre. E uma coisa que a gente tem que pensar sempre é o seguinte, você não pode esperar a flacidez aparecer. Se você quer o melhor resultado do mundo, você não pode esperar a flacidez aparecer, ou uma flacidez grande aparecer. Você sempre começa o tratamento antes, preventivo. Quando você fizer a prevenção, sempre vai ter um resultado melhor, tá? Agora, eu gosto muito do Radiesse. Ele é um das minhas primeiras escolhas para pescoço sempre. É verdade que Botox pode melhorar bruxismo? É sim. Por quê? O que acontece? O que é o bruxismo, né? O bruxismo é quando a pessoa range os dentes ou aperta os dentes, né? Então a gente sabe que durante as 24 horas do dia, os dentes podem se encostar no máximo 20 minutos. Todo momento que a gente está relaxado, a gente tem que estar com os dentes um pouquinho entreabertos. À medida que a gente toca eles, já é considerado um bruxismo, mesmo que você não ranja, tá? Por quê? Porque tem, na verdade, nem é um bruxismo, mas que a gente chama de apertamento cêntrico e excêntrico. Então, cêntrico é quando você fica parado, excêntrico é quando você está rangendo, tá? À medida que você tem essa força muscular, que você está ali tocando os teus dentes, a hora que você toca, você ativa toda a musculatura da mastigação, que é esse músculo aqui, o masseter, o temporal, tem um músculo lá por dentro que chama pterigoideu medial, tá? O esternocleidomastoideu, todos esses músculos interferem na nossa mastigação. E aí você ativa todos eles na hora que você toca o seu dente. E é como se você estivesse fazendo uma musculação. Na hora que a gente vai pra academia e vai fazer braços, você fica lá fazendo braços, certo? Repetições. E no bruxismo você fica apertando os dentes, repetições. Então você tá malhando esse teu músculo. E aí o teu músculo vai ficar com um volume muscular cada vez maior, para ele ficar musculoso. Das duas, uma vai acontecer. Ou você vai ficar com o rosto mais quadrado, porque você fez um volume muscular aqui muito grande, ó. Tipo, quando morde aqui, pula, sabe? Fica bem grande aqui e aqui, tá? E pode acontecer, além disso, você ter dor. Por quê? Quando a gente vai pra academia e faz muita musculação, você não fica morrendo no dia seguinte com o braço doendo, a perna doendo, seja qual músculo você ativou, porque você fez produção de ácido lático, você forçou a fibra muscular, você promoveu algumas fibras que a gente chama de Cinderela, ou seja, você fez muita força na fibra, né? Então é isso que você vai fazer com o teu músculo, só que é o músculo da mastigação. Então é aqui e aqui principalmente. Por isso que muita gente tem dor de cabeça, porque faz apertamento dentário, às vezes faz esse bruxismo à noite, nem sabe, e aí depois no dia seguinte tá morrendo de dor de cabeça, tá? Então, sim, o que o Botox vai fazer para te ajudar? A gente aplica a toxina para relaxamento muscular. Então a gente vai deixar esse músculo, a massa muscular dele menor e vai deixar ele um pouco mais fraco, porque ele vai estar relaxado. Então vai apertar com menos intensidade. Ele não é tratamento para isso, ele é um auxiliar para conter os sintomas. A gente tem que ter bem claro assim, que o tratamento para essa situação envolve várias coisas. O Botox é só uma das coisas que ajuda a regular os sintomas. Beleza? Outra seguidora mandou: será que sou a única pessoa que nenhuma toxina botulínica pega? Ah, se durasse pelo menos um mês eu já ficaria muito feliz, pelo menos para uma data festiva importante. Então assim, ó, a gente tem na toxina o que a gente chama de efeito vacina.
O que é isso? Alguns anos atrás, quando começou a ser difundido no mercado a toxina e ser usado e tal, não sabia-se exatamente o ciclo de formação de anticorpos. Então, como é que funciona? A hora que a gente coloca uma proteína dentro do nosso organismo, que no caso vai ser uma proteína da toxina botulínica, o nosso organismo vai produzir um anticorpo para quebrar essa proteína, para não promover uma mudança no nosso organismo. Então, o nosso organismo produz o anticorpo e o anticorpo fica lá, mas nesse meio tempo essa proteína já se ligou no músculo e já paralisou o músculo, porque o organismo demora um pouquinho para responder esse anticorpo. Daí o anticorpo ficou lá esperando vir outra proteína de toxina botulínica, mas não vem, porque a gente dá um intervalo de aplicação. E aí o nosso organismo vê, mas esse anticorpo não está servindo para nada, vou destruir ele e pronto. E aí a gente tem esse ciclo que dura 90 dias, tá? Então, produz o anticorpo tá lá igual um guerreiro pronto para guerra, não vem guerra, o organismo destrói ele. Só que antes não se sabia que o ciclo era mais ou menos 90 dias, tá? Então aplicava-se toxina assim deliberadamente, tá? O tempo todo. E aí algumas pessoas foram desenvolvendo resistência. Por quê? Porque esses anticorpos que estavam prontos lá para a guerra eram solicitados, eram usados. E aí o nosso organismo pensou assim, poxa, mas você está usando tanto eles, eu não vou mais destruí-los, vou deixar eles sempre a postos. Então, põe a proteína da toxina lá, o anticorpo está lá, já destrói, não dá tempo de ela ligar no músculo. Então isso que é o efeito vacina. É quando a pessoa tem o anticorpo pronto já para quebrar a toxina, tá? E existe também uma região, se eu não me engano, nos Andes, no Peru, que as pessoas vivem numa altitude muito alta e elas têm resistência à toxina, mas é aquele povo que mora naquele vilarejo lá no Peru que tem uma coisa assim, do organismo deles, eles têm resistência. É uma coisa muito doida. E eles estão estudando esse pessoal para entender. Tem essa situação do efeito vacina, tem essa situação do pessoal dos Andes, e 2% da população é imune à toxina botulínica e ninguém sabe por quê. Então, assim, situação de efeito vacina ou de imunidade à toxina. Primeiro, tem que ser testado todas as toxinas. Como é que a gente faz esse teste? A literatura científica fala o seguinte, que você vai aplicar na metade do rosto da pessoa uma aplicação convencional. Então, testa, olhos, né? Você vai aplicar e dali 15 dias você vai vê-la novamente. Se realmente não tiver efeito nenhum, você não vai ver a diferença de um lado para o outro. Agora, se tiver um efeitinho, nem que seja pequeno, aí você vai reforçar a dose e fazer do outro lado. E precisa ser testado em todos os tipos de toxina diferentes, como tipos. Então a gente sabe que a toxina tipo A é a que faz maior relaxamento muscular, tá? Mas tem 8 sorotipos diferentes no mundo. No Brasil só é autorizado tipo A. Nos Estados Unidos tem a tipo B também. Acho que nos Estados Unidos, Israel e na Europa tem tipo B. Então, a tipo B pode ser uma solução para essa pessoa que tem resistência tipo A, tá? Mas não tem no Brasil. E das tipo A, todas elas são extraídas de cepas de bactérias diferentes. Cada laboratório tem uma tecnologia diferente, portanto, cada uma tem um nomezinho diferente. Tem a abobotulinum, tem a nanobotulinum, sabe? Então, tem várias toxinas diferentes. Então, a gente precisa testar todas para ver se realmente tem resistência. Nesse teste que eu falei, unilateral. E aí, outra situação, foi constatado, tem resistência mesmo, não tem o que fazer, a toxina não pega. Aí a gente tem que associar outros tratamentos para conseguir uma melhora, né, das ruguinhas da pessoa. Então pode ser usado, por exemplo, na testa, fios de PDO, né, tratamento de qualidade de pele, um microagulhamento, uma microinfusão de medicamentos, pode ser usado para enchimentos, 1000 coisas. Então assim, claro que o efeito da toxina a gente só consegue com a toxina,
mas a pessoa consegue melhorar muito sem ela. Eu tenho uma paciente que a gente não faz toxina nela porque ela tem a testa bem curtinha, tá? Então quando se faz toxina pesa, a sobrancelha cai em cima do olho dela. Então eu não faço toxina nela. Então o que a gente faz? A gente coloca fios, a gente trata a qualidade de pele nela, tá? E ela tem resultados ótimos. Então a gente, né, não dá pra ter tudo no mundo, mas a gente consegue melhorar bem. Aqui ela perguntou, a marca dos produtos altera na eficiência? Sim, altera na eficiência. Então vou usar preenchimento de ácido hialurônico como exemplo, tá? Então, quando o preenchimento de ácido hialurônico também provém de uma bactéria, tá? E eles extraem o ácido hialurônico dessa bactéria, e aí o ácido hialurônico está livre, a gente chama, né? As moléculas estão livres. E para que elas se juntem, é usado um produto químico chamado BBDE. E o BBDE normalmente é o problema da formulação do ácido hialurônico, porque ele é o que causa alergia, o que causa mais edema, é o que dá edema tardio, tá? Então ele é o problemático da situação. Quanto mais BBDE tem na composição, pior, né? Pior o ácido hialurônico. O resultado em si pode ser até ok, mas imediato, mas ele vai durar pouco tempo, né? O resultado vai durar pouco tempo e com grandes chances de edema, de complicações. Então a gente tem marcas com 96% de BBDE na composição e a gente tem marcas com 2% de BBDE na composição. Então interfere muito, 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 muito. E aí existe também outra variável que são os estudos científicos. Como tudo isso provém de uma bactéria, todos os medicamentos, todos os produtos que a gente usa praticamente vêm de cepas naturais, né? Cada um é de um tipo diferente. Então, como eu falei da toxina, que tem lá abobotulinum, nanobotulinum, os ácidos hialurônicos também são diferentes um do outro por virem de cepas bacteriológicas diferentes. Então, por exemplo, tem os que são mais estudados, né? Porque vêm de laboratórios mais conhecidos. E tem os laboratórios nacionais, pequenininhos, que também têm o seu ácido hialurônico. Então, assim, eu prezo muito pela literatura científica. Quanto mais estudo, mais segurança a gente tem, né? Não quer dizer que os outros não sejam bons, mas essa é a minha conduta. Então, o primeiro ácido hialurônico que surgiu no mercado foi da linha Restylane, tá? E ele é o mais estudado hoje em dia, que tem mais literatura científica sobre ele. O segundo mais estudado é a linha da Juvederm, da Allergan, tá? Que é o Voluma, o Volite, Volift. Por quê? Porque a Allergan é americana, é muito grande, ela consegue distribuir o seu material muito bem e fazer com que sejam muito estudados, tá? Então, eu trabalho com essas duas linhas hoje em dia. Não digo que outras linhas são ruins, eu acho que são ruins esses que têm muito BBDE na composição, mas eu trabalho baseado na ciência. Então, vocês sempre vão ver nos meus vídeos essas marcas comerciais e também nos estudos científicos. Eu fiz um conteúdo, acho que está publicado já no YouTube e no Instagram e no Facebook, sobre um artigo para promover lifting no paciente, que é um lifting supraauricular, que é nessa região aqui, ó. E o produto que o médico testou no artigo foi o Voluma, da Allergan. E ele fez em 165 pacientes. Então já é uma coisa bem testada, né? Diferente de alguns preenchidores que você nunca ouviu falar. E tem a situação assim, ó, que quanto menos BBDE na fórmula, tem mais tecnologia envolvida para fazer a agregação das moléculas. Portanto, o produto fica um pouco mais caro. Então também desconfie daqueles que são muito baratinhos, que tem coisa errada na situação, tá bom? Tem um comentário aqui. A Eveline. Emagreci 30 quilos, tenho 56 anos, meu rosto murchou e encheu de rugas. A papada acabou, mas ficou flácido. Tenho que fazer preenchimento? Olha,
Na verdade, assim, a gente tem que pensar, quando você emagreceu, desabou, certo? Tanto que ficou uma papada aqui, né? Então desabou, caiu tudo aqui. E deve ter ocorrido com o corpo, né? Também a gente desaba por igual, né? E aí, pra gente reverter essas coisas, a gente precisa subir, certo? Então, nós precisamos começar sempre aqui de trás, né? Têmpora, esse lifting supraauricular, tudo que a gente puder fazer aqui no terço mais médio e superior para subir, para esticar, é o primeiro procedimento. E normalmente a gente faz isso com preenchimentos estruturais. Então, lifting, 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 tá? Tudo para subir. Depois que subir tudo com preenchimentos, aí a gente vai tratar a sua pele com bioestimuladores para ela colar, tá? Colou, mas sempre pensando nessa região aqui. Sem mexer na papada por enquanto, sempre colando aqui. Depois que colou tudo, a gente vai ver quanto de lifting conseguiu. E aí vai ver se essa papada aqui precisa ser removida cirurgicamente, é uma pele que precisa ser tirada, ou se a gente pode tracionar isso aqui com fios, tá? Se a gente pode tracionar o seu rosto com fios, mas também pensando sempre em levantar tudo primeiro, em colar tudo primeiro, em tratar a qualidade da pele toda primeiro, porque antes disso não dá pra fazer nada, porque como você emagreceu, ficou tudo muito solto, muito flácido, então a gente precisa reestruturar tudo novamente, tá? Quantidade de frascos de modo geral, Radiesse, Sculptra e Eleva por região. Então, vamos lá, não tem receita de bolo. O que a gente fazia antigamente, quando surgiu o Sculptra no mercado, o laboratório recomendava assim, que com 30 anos você ia usar 1 frasco por ano, com 40 anos 2 frascos por ano, com 50 anos 3 frascos por ano e assim por diante. Mas eu tenho 35 anos, o meu envelhecimento é muito diferente de uma pessoa, de uma outra mulher com 35 anos. Cada um tem sua realidade, cada um tem os seus cuidados de antes, depois, então não existe essa receita de bolo. Então você precisa realmente individualizar o tratamento, conseguir enxergar a necessidade do teu paciente. Agora, o que eu digo sempre, trata, faz 1 frasco, 2, espera ver o resultado para daí fazer mais, tá? Você não vai ficar socando um monte de produto no rosto do teu paciente, no pescoço do teu paciente, sem ver o que aquele produto fez. Então, uma flacidez muito acentuada, dá para colocar 2 frascos numa sessão? Dá, mas você vai esperar pelo menos 60 a 90 dias para ver o que aqueles 2 frascos fizeram, tá? E outra coisa que eu faço a nível de comparação, que não dá para comparar, mas é assim, ó, a gente vai ter quanto de Eleva num frasquinho? Vai ter 18 ml, tá? Do Sculptra 10 ml e do Radiesse 3 ml. Então, você tem que, como é que eu vou dizer, considerar essa diferença, entendeu? Então, Radiesse, quero fazer no rosto, uma seringa por lado, para você ter 6 ml pelo menos, né? Já que a gente tá falando de outro bioestimulador, né? O Eleva dá para dividir entre rosto e pescoço, né? Talvez, ou não, é muita flacidez, vou colocar tudo no rosto, tá? Então não existe essa receita assim de eu dizer para você, X frascos aqui, X frascos aqui, X frascos ali. O que dá para também ser feito é o seguinte, o Sculptra, você distribuir de forma geral no rosto, e o Radiesse, como vem menos no volume final, você fazer uma região de flacidez localizada, por exemplo, quero fazer aqui no ângulo da mandíbula para delimitar melhor, para grudar mais, né? Mas não existe uma receita, eu não posso te dizer isso. Se eu estiver falando qualquer coisa, eu estou falando besteira, porque a gente precisa avaliar o envelhecimento do paciente, tá? Um dia, se puder, gostaria que falasse sobre a aplicação de toxina botulínica na glabela. Tenho dificuldade. Gente, muita gente tem dificuldade de aplicação de toxina botulínica na glabela. O que acontece? A gente esquece de toda a musculatura envolvida na glabela. Então tem o corrugador, que é aqui em cima, tá? Bem na sobrancelha. Tem o prócero, que desce aqui. Tem o depressor do supercílio, que é bem aqui,
E ainda tem o frontal, né? Que é esse músculo aqui. Todos eles funcionam para fazer as rugas da glabela, né? Todos eles, né? Então, a gente precisa analisar paciente por paciente quem está interferindo naquela dinâmica muscular. Então, o depressor do supercílio está participando? O corrugador sempre participa. O prócero, ele está fazendo um papel ativo? Está fazendo uma ruguinha horizontal? O frontal, a ruga vai bem para cima, então o frontal também participa aqui. Então por isso que a gente é duro, porque faz de novo a receita de bolo. E não existe receita de bolo, precisa individualizar os casos, né? Então, outra coisa importante que antigamente, eu digo antigamente, sei lá, 5 anos atrás, quando eu aprendi a fazer toxina botulínica em 2013, fazia-se assim, uma dose bem alta aqui na testa, no frontal, e mais fraca aqui na glabela. E muita gente ainda faz isso hoje. E o parâmetro da toxina mudou. Hoje você deixa bem mais leve no frontal, para deixar o paciente com alguma mímica, algum movimento, para ficar mais natural, mas força a mão, pesa a mão na glabela. Então muita gente tem medo de colocar bastante produto na glabela, mas precisa pesar a mão de toxina ali, né? E a gente não fala de poucas unidades, 2, está falando de 10 por ponto, né? Então é uma diferença grande, tá? Mas eu vou fazer uma aula daqui uns dias para vocês, no dia 2 de setembro, às 8 da noite, tá? Uma live que eu vou fazer no YouTube. Sem esquecer que é no YouTube. Eu vou fazer uma live para vocês, para ensinar vocês como fazer a aplicação de toxina baseada na análise facial. Que aí eu acho que vocês vão conseguir enxergar isso que eu falo. Como é que eu vou fazer essa glabela especificamente? Aqui ó, tem participação desse músculo, então eu tenho que travar todos eles. Qual participa mais? Qual tem que ter uma dose maior? Mas esse músculo ele é muito espalhado. Não, frontal é grande. Eu vou dar 2 pontos ou não? Eu tenho que dar vários pontos. O corrugador, ele tem várias profundidades. Em quais pontos eu tenho que aplicar? 1, 2, 3, né? E assim por diante. Então, já convido vocês, dia 2 de setembro, às 8 da noite, 100% online, 100% gratuita, no YouTube. Daqui a pouco eu vou colocar lá na minha bio, que eu esqueci, o link para inscrição da aula, tá bom? Só quem tiver inscrito no grupinho do WhatsApp que vai ganhar essa aula. Qual tratamento indica fazer e não fazer antes de algum evento importante? Então, eu indico fazer todos, na verdade. Se for casar, vamos dizer, você vai casar, teu casamento. Tudo que você gostaria de fazer, de melhorar, eu acho que você devia fazer. Só que tudo deve ser feito com pelo menos 1 mês antes do evento. Por quê? Porque a gente tem muitos vasos, pode ficar roxinho. Porque a gente fica inchado. Porque pode haver contratempos. E não estou dizendo nem contratempos assim, sérios, tá? Que nunca me ocorreu em nenhum paciente meu contratempo sério, tá? Mas pode acontecer, óbvio, todo mundo tá na chuva, pode se molhar. Mas eu tô dizendo assim, realmente contratempos de inchaço, de roxo, você precisa estar recuperada 100%, né? Então eu acho que dá pra fazer tudo, tá? Preenchimento, bioestimulador, por exemplo, precisa fazer bem antes para ter o efeito até a data, né? Mas se eu tivesse que escolher um procedimento só, vou fazer um só para tal data, porque só, né, quero fazer um e pronto, eu ia para toxina. A toxina tem um efeito uau ainda que ninguém tira dela, tá? Então eu acho que ela é a queridinha ainda e vai ser por muitos anos. Doutora, o Volite é só uma sessão? Qual a duração? E é indicado fazer de quanto em quanto tempo? E os resultados são imediatos? Várias perguntas na mesma pergunta. Vamos lá. Então, o Volite é um skin booster da Allergan, tá? Já vou aproveitar e responder uma outra pergunta que eu vi que tinha aí, quais os skin boosters. Então, a gente tem o Volite da Allergan, o Restylane Vital Light da Galderma,
o Renal Skin Lido da Renova, Pelotero Hydro da Mers, e esses que eu me lembro de cabeça. Não vou falar de outros porque pode ter outros que eu não me lembro, tá? Mas esses eu lembro de cabeça. Então, o que é o Skin Booster? O Skin Booster é um ácido hialurônico com baixa reticulação que não tem poder volumizador. Ele não consegue empurrar a pele para cima. Ele tem um grande poder de atração de moléculas de água, então ele faz uma super hidratação. E com essa hidratação, ele consegue esticar a pele em cima de onde ele foi aplicado, né? E fazer com que melhore as rugas finas e a qualidade da pele da região. O Skin Booster original é o Skin Booster da Galderma, tá? O nome Skin Booster é registrado pela Galderma, então todos os outros não podem ser chamados de Skin Booster propriamente ditos, mas eles são similares, tá? E aí a gente tem no mercado brasileiro muitas pessoas chamando de Skin Booster as mesclas, que não são Skin Booster. Mescla é outra coisa, é aplicação diferente, tudo diferente, tá? Então, mescla é um compêndio de ativos, vitamina C, ácido hialurônico de baixo peso molecular, sei lá, ácido tranexâmico, magnésios, um monte de coisa boa para você aplicar na pele, mas ela não vai atrair água, não vai fazer isso que eu falei que o Skin Booster faz. Ela vai melhorar a qualidade da pele da região. Ponto. Então, vamos voltar para o Skin Booster, esquecendo as mesclas, porque mescla não é Skin Booster, tá? Então, os Skin Boosters têm aplicação em várias regiões do rosto. Então, para aquele craquelado da testa, tá? Aquelas rugas que aparecem assim na testa, aquelas rugas de raio de sol que o Botox não tira, melhora do código de barra, da qualidade da pele, da região da boca, rugas de acordeon, quando sorri, faz aquelas rugas aqui em pessoas mais velhas, aquelas rugas pré-auriculares que também faz em pessoa mais velha, pescoço. O Skin Booster ele pode ser usado para tudo isso, tá? Diferenças entre eles é que alguns têm uma duração um pouco maior que outros, tá? Então, pela bula, o Restylane Skin Booster tem duração de, em média, 3 meses. Já o Volare pela bula tem duração em média 9 meses. Eu tenho os dois aqui, tá? Eu uso os dois. O que mais que ela perguntou? Duração, indicado fazer quanto tempo? Bom, quando o resultado passar, é bom refazer, né? Então, depende muito. Por exemplo, o Restylane diz na bula que ele tem resultado de 3 meses. Mas tem estudos provando que ele fica mais tempo no organismo, tá? Que ele tem mais tempo de formação, de atração de água no organismo. Então, assim, eu sempre digo de quanto em quanto tempo é teu espelho, aquele espelho que você odeia lá na tua casa, que vai dizer pra você quanto tempo que você precisa fazer o retorno, tá? Mas normalmente, pelo menos a cada 6 meses, eu gosto de reaplicar Skin Booster nos pacientes. É muito legal fazer no intervalo da toxina. Então, você faz a toxina, dali 3 meses você faz o Skin Booster, dali mais 3 faz a toxina, dali faz o Skin Booster, e assim você vai mantendo esse resultado. Os resultados imediatos são de edema, porque você inchou com aquele gelzinho ali. O organismo vai tirar aquele gel e vai promover essa hidratação. Então, mais ou menos uns 30 dias para ver um resultado. Bom dia, doutora Linda. Queria saber o que funciona para linhas de marionete. Muitas coisas funcionam para linhas de marionete. Basicamente, você tem que entender a marionete. A marionete ocorre devido ao envelhecimento. O desabamento facial dobra aqui, faz o cantinho da boca triste, a marionete. Então, o primeiro tratamento para marionete é reestruturação facial, fazer o lifting facial, tá? Então, tudo que a gente puder jogar lá pra cima, colar a pele, bioestimulador, estruturação, tudo pra esticar. Depois, vai sobrar só um pouquinho de ruga, ou nem vai sobrar nada, mas sobrar só um pouquinho de ruga. Aí a gente precisa analisar o perfil do paciente. Ele tem o queixo num tamanho legal, tá proporcional, essa área aqui, ó, esse triângulo no cantinho da boca tá bem estruturado, esse afundamento, essa gordurinha afundada aqui que tá fazendo a marionete. Se for isso, preenche aqui
essa região lateral do queixo. Se não for isso, a gente preenche superficialmente a marionete aqui, tem resultados ótimos, tá? Outra coisa que dá pra fazer também é fazer um trançado de fios aqui, lisos, pra melhorar a marionete. E outra coisa que dá pra fazer é fio pra melhorar a marionete, né? Fio de tração, tá? Então tem uma infinidade de coisas. E também me lembrei de mais uma coisa. Quando a marionete é só a quebra na pele, não tem o afundamento, não tem nada disso, também dá pra fazer uma outra técnica de preenchimento que chama Blanching Technique, que faz o reparo dessa ruga assim de uma forma bem legal. Amei as explicações sobre o Botox. Não posso usar o ácido hialurônico, tenho metacril há 20 anos. Me oriente o que eu posso usar, me ajude. Estou com bigode chinês, canto da boca triste, grata. Então, o que é o metacril? Metacril é o PMMA, metacrilato, metacril tem um preenchidor definitivo, vários nomes para eles. Então, quando não existia o ácido hialurônico, o preenchedor usado era o PMMA, né? O metacril, polimetilmetacrilato. E esse preenchedor, ele é definitivo, mas a gente tem que pensar que o nosso envelhecimento acontece o tempo todo. Então, no primeiro momento a gente pensa, uau, definitivo, é esse que eu quero. Mas você vai colocar um negócio aqui e ele vai cair com o tempo. Porque a gente cai, né? O nosso rosto cai. Imagine se um troço que está colocado aqui não vai cair. Vai cair, tá? Então, quem fez preenchimento com metacril há muitos anos, hoje está com problemas, assim, nesse sentido de o envelhecimento está mais acentuado, porque isso caiu, tá? Outra situação que acontece é assim, quem fez preenchimento com metacril, esse metacril ele é encapsulado pelo nosso organismo e ele pode ficar lá quietinho, tá? Sem incomodar. Mas, em muitos casos, quando a gente tem uma baixa de imunidade, o nosso sistema imunológico é ativado e começa a atacar esse metacril e faz uma inflamação muito grande, abscessos bem problemáticos que tem que ser resolvido em centro cirúrgico, tá? Para remoção desse material e remoção dessa infecção, tá? E aí tem uma outra situação que é super contraindicado na área de metacril, onde tem um metacril, você aplicar ácido hialurônico. Por quê? Porque você vai com uma agulha lá ou com uma cânula, você fez um trauma ali naquela região, né? E ativou novamente o sistema imunológico. Então o sistema imunológico pode acordar e fazer uma infecção naquele metacril. Então, por exemplo, se ela tem metacril no lábio, ela pode fazer um preenchimento de ácido hialurônico do bigode chinês, não tem problema. Na canto da boca triste, como ela disse, né, que é a marionete. Agora, se ela tem metacril no bigode chinês e no canto da boca triste já, a gente vai ter que lançar mão de preenchimentos aqui estruturais, coisas aqui para fazer um lifting, e é isso que vai poder melhorar o que for possível para ela, tá? E a gente tem que pensar outra coisa também, em relação ao metacril, que hoje em dia a gente tem ultrassom, né? Ultrassom dermatológico, e o ultrassom ele pode dizer em qual camada da pele está o metacril. Então, ele está super profundo. A gente pode ir na mesma região com preenchimento superficial, tá? O que a gente não pode fazer ao contrário, ele está superficial e a gente ir profundo, porque a gente obrigatoriamente passa por ele daí, tá? Mas existem sim opções de tratamento, só que tem que ter uma concordância entre profissional e paciente, porque tem riscos, sempre vai ter risco. Você está fazendo uma ativação do sistema imunológico, então tem que tomar medicação, tem que estar preparado, que pode vir bucha por aí, tá? Vou responder só mais uma. Doutora, tem algum tratamento que trate manchas e marcas de acne ao mesmo tempo? Quais opções de tratamento para marcas de acne poucas e não tão profundas? Então assim, cicatriz de acne. Vamos lá, tratamento padrão ouro de cicatriz. Microagulhamento, seguido por skin booster, seguido por bioestimulador de colágeno. Aí isso pode ser fio, pode ser bioestimulador injetável, tá? Por quê? Porque o microagulhamento vai tratar de fora para dentro a qualidade da pele e a profundidade das cicatrizes. Vai deixá-las cada vez mais superficial, porque ele vai fazer uma renovação celular muito grande. Então, vai tirando a profundidade delas e vai tratando essa vermelhidão da pele, manchas e marcas. Então, o microagulhamento funciona super bem, só que você tem que anestesiar seu paciente,
tá? Não vá me fazer sem anestesia que dói. Tem que anestesiar. Seja um anestésico tópico muito potente, seja um bloqueio anestésico, você precisa anestesiar seu paciente, tá? Segundo tratamento que eu falei é o Skin Booster. Por quê? Porque você vai com uma cânula, você pode pegar uma cânula de calibre maior, uma 22, e descola essa região da cicatriz de acne e coloca ali o ácido hialurônico com poder de hidratação muito alto. Ele vai esticar esta pele, tá? E aí, na sequência, o bioestimulador de colágeno que vai realmente redensificar essa pele, deixar essa pele mais densa, mais firme e, por consequência, melhorar mais ainda a cicatriz de acne. Quanto mais profunda a cicatriz, menos chances dela sumir completamente, tá? É difícil tirar uma cicatriz de acne completamente, mas melhora demais, demais. Tem posts aqui no meu Instagram sobre isso, mostrando antes e depois a cicatriz de acne, melhora muito, tá bom? Gente, então por hoje era isso. Muito obrigado. Sobraram várias perguntas ainda, então vamos programar aí para essa semana mais uma live de perguntas e respostas. Vocês estão me mandando muitas dúvidas muito legais que eu tô gostando muito de responder. Espero que vocês também gostem das respostas que eu estou dando, né? E qualquer outras dúvidas podem me mandar. A gente já vai guardando aqui na nossa pastinha de perguntas para a live, tá? E sempre pensando em como fazer a melhor HOF para o seu paciente, né? E o paciente como ter acesso a essa melhor HOF, né? A gente quer o melhor para nossa saúde, o melhor para nossa beleza, é o melhor sempre, né? E a gente não vai ficar igual a todo mundo aí, fazendo o que todo mundo faz. A gente quer ser diferente, quer ser melhor, tá? Então não esqueçam do nosso encontro lá no dia 2 de setembro. Quem ficou interessado, já vou colocar o link na minha bio e o link no YouTube também, para vocês não perderem a chance de entrar no grupo do WhatsApp lá para participar da aula. E segue o baile, quarta-feira, votem lá na minha enquete, nos meus stories, se vocês querem toxina botulínica terapêutica, toxina botulínica pontos avançados, tá bom? Beijos, até!